Nós acompanhamos constantemente o tempo à medida que este aquece ou arrefece, se torna mais úmido ou seco. Então, e a longo prazo, ou seja, ao longo de décadas ou séculos, quando é que o tempo passa a clima? Não podemos afirmar que uma estação ou um mês invulgar se pode atribuir diretamente às mudanças climáticas. Não é possível porque na atmosfera reina o caos. Nós fazemos sentido do caos ao olharmos para as grandes tendências. Hoje em dia fazemos-lo a partir do espaço, o que é uma grande vantagem. Os satélites desempenham um papel fundamental na criação de uma imagem global. Sendo assim, proporcionam dados numa escala muito alargada. Mas para o tempo se tornar clima, a história desempenha aqui um papel fundamental. Isto é um autêntico tesouro. Para descobrir quando é que o tempo se transforma em clima, como um se reflete no outro, deslocámo-nos ao EUMETSAT, na Alemanha. O mundo das observações meteorológicas é dominado por um exército de satélites e o EUMETSAT coordena tudo isto. É este organismo que detém e gera a frota europeia destas máquinas de alta precisão. Isto significa que gera duas classes de satélites com órbitas muito diferentes. A primeira órbita é a geoestacionária. Fica a 36 mil quilómetros, o equivalente a esta distância da Terra. Observamos sempre a mesma área do planeta. A taxa de atualização é muito elevada e conseguimos dados em tempo real porque o satélite está sempre alinhado com a base na Terra. No entanto, falta a visibilidade nos polos. Para tal, utilizamos um outro tipo de satélite, os satélites polares. Eles deslocam-se entre os polos e, ao fazê-lo, acompanham ainda o movimento do planeta. Assim, acabamos por ver o planeta completo. A Agência Espacial Europeia desenvolveu os satélites utilizados pelo EUMETSAT. Os satélites tornaram-se incrivelmente potentes. Os satélites polares METOP proporcionam medidas de temperatura e umidade de alta definição, enquanto os satélites METEOSAT oferecem uma dúzia de imagens diferenciadas da Terra, quase em tempo real. Estas 12 imagens correspondem a 12 comprimentos de onda, e cada um destes comprimentos de onda comunica algo sobre a Terra, a temperatura e a atmosfera. Seja o teto de nuvens, da temperatura do Sol ou da atmosfera. E, claro, um aspecto importante da meteorologia é a umidade. O facto de utilizarmos satélites significa que hoje em dia sabemos mais sobre o tempo do que no passado. E quanto ao clima? Como se define e compreende esse conceito? Ao obtermos a média de todos os parâmetros, as medidas geofísicas, a temperatura, a umidade, ao longo de 30 anos, é isso que chamamos o clima de referência. Os satélites não cobrem o período climático correspondente aos últimos 2 séculos. Os únicos registros credíveis de temperatura da atmosfera remontam apenas a 1979.